Voltamos com Larga Brasa. O José Rita Moreira, ele é alguém que procede a análises econômico-financeiras, projeções, etc. E eu pedi para ele vir aqui porque ontem houve um cataclisma no mercado, na bolsa, dólar, etc. José Rita, bom dia. Bom dia, Morandini. Bom dia a todos. Prazer estar novamente aqui com você aí, Morandini. Ô, Zé Rita, o que aconteceu ontem? Parece que o presidente falou uma coisa que desandou a maionese. Pois é, Morandini. O mercado, ele não aceita desaforo, né? O mercado, ele não aceita riscos. Ele tem aversão a riscos. Então, tudo que remete a um risco, o mercado reage imediatamente. Ontem nós tivemos a fala aí do novo presidente, falando que vai desprezar teto de gastos, falando para não, entrando com recurso para que não distribua dividendos da Petrobras. E isso tudo é uma coisa que ele está interferindo no mercado corporativo aí, que é uma coisa muito ruim, né? Então, como o mercado não gosta disso, o que aconteceu? As ações, principalmente da Petrobras, caíram bastante, de outras empresas públicas também, tá? Despencando aí mais de 3% só num dia, enquanto que no mundo a bolsa chegou a subir 6%, né? Em média 3%, Europa, Estados Unidos, aqui despencou, né? E, ao mesmo tempo, numa situação também de insegurança, existe uma fuga para o dólar. Então, houve também uma fuga para o dólar, e com isso a cotação do dólar subiu expressivamente ontem. E não sei se 4%, houver uma... 4%? 4%? Exatamente. Isso, 4%. E agora o que acontece? Se não houver nenhuma notícia nova que possa reverter o que foi dito ontem, não vejo muita possibilidade de reversão também nesse quadro e até um certo risco de seguir subindo aí a bolsa. Normalmente, num dia de alta expressiva, no dia seguinte, se tiver uma alta, aliás, uma baixa expressiva, ele tem uma baixa mais discreta, né? Mas é esperar para ver. Agora, o grande problema disso, Moradinho, é o seguinte, é o reflexo dos combustíveis que nós estamos vendo aí. Por que isso? Já está subindo, depois de mais de 8 semanas consecutivas de baixa no preço dos combustíveis, nós vimos aí nessas 2 últimas semanas, principalmente, uma alta. E ontem também mais estímulos para a alta. E não se justifica no mercado internacional, porque o preço do barril de petróleo continua igual. Então é um problema local, é um problema Brasil isso também, muito em função desse aumento do dólar, porque o petróleo é cotado em dólar, então automaticamente existe esse reflexo no preço dos combustíveis. E, resultado, o brasileiro está pagando mais caro por isso tudo, Morandinho. Ô José Rita, agora vamos e convenhamos. O álcool é nosso, não é dólar, é real, certo? Agora ele é misturado à gasolina. E aí se cobra o álcool como se for a gasolina em dólar? Porque a mistura de 27% é o álcool, aqui na nossa região, a boca da garapa. Agora, junta isso daí, e para onde vai essa diferença? Eu concordo com você, Morandini, que o álcool ele tem um ambiente todo próprio, né? Ele depende de safra, então nos períodos de safra ele cai um pouquinho, né? Entre safra, tá? Que tem que usar os estoques reguladores, aí sobe um pouquinho. Esse é o tradicional, tá? Agora, a Petrobras tem uma política também de paridade da gasolina com o etanol, que necessariamente a gasolina puxa o etanol para cima para garantir compatibilidade, né? Então, de repente, não era necessário que nesse momento subisse o etanol, se bem que nós estamos aí no fim da safra já, tá? Porque, como você disse bem, o produto é nosso. A cana também teve alguns problemas, né, de produção aí, em função de chuvas, em função de produtividade. Então, ela deu uma pequena queda também, mas não nessas proporções aí que ele está sendo arrastado, na verdade, nesse ambiente que está sendo criado aí.
e subindo o preço do etanol também, Moradini. A cana teve problema, ótimo. Nosso problema nós tivemos também com a pandemia, desemprego, etc. Só que tem uma coisa, nesse período, o etanol foi vendido a preços exorbitantes. Precisou o presidente lá virar a mesa, virar presidente de Petrobras e tudo mais, para mudar isso. E, inclusive aqui, repercute aqui na região. Quer dizer, as distribuidoras são as maiores ganhadoras, que são internacionais. São elas que ganham a diferença, né? E põe o preço. Você tem toda a razão. Você tem um preço na produção, você tem um preço na distribuição, e um preço na bomba de combustíveis. E a distribuidora, eu acho que é a vilã dessa história aí, sim, que isso precisaria ser revisto, porque com certeza elas querem saber da sociedade, eles querem saber de lucro, e muitas, como você bem disse, são internacionais. Resultado, de novo, nós pagamos esse preço aí. Eu acho que precisaria mudar essa política. Tenho dúvida se vai acontecer alguma coisa nesse novo governo aí, porque parece que ele não prioriza muito o agronegócio, né? Então, dá para ver, não sabe nem ainda, para a gente saber mais ou menos qual é o pensamento. E, enfim, está uma grande interrogação em tudo isso aí, ó, Morandini. E nesse monte de dúvidas que gera esse ambiente de insegurança nos investidores, principalmente, e na sociedade de maneira geral, só que o mercado financeiro reage imediatamente. Houve também, agora, uma aprovação de uma lei para ajudar os bancos que tenham problemas com inadimplência de indústrias, de pessoas, etc. Quer dizer, volta-se a mesma coisa. Quem é que tem o privilégio? Os bancos, que patrocinam campanhas, etc, etc, etc. Exatamente, você tem toda a razão. Eu não vejo a imprensa falar isso. Eu não vejo a imprensa falar sobre isso. Não, até porque a inadimplência, se a gente analisar bem, isso veio lá de trás, né? Desde o último governo Dilma, em que as pessoas teve uma explosão de consumo, se consumiu muito, crediário exorbitante, as pessoas compravam em longas parcelas, e agora a conta veio, né? Então, de uns tempos para cá, as pessoas não conseguem pagar os seus compromissos, então vai criando a inadimplência, e em campanha você viu 1000 promessas, que eu vou te ajudar a pagar suas dívidas, etc. Só que não tem milagre nisso tudo aí, né? De novo, o povo vai ficar refém do governo nessas medidas que podem ser tomadas, e quem vai ganhar dinheiro com isso, de novo, são os bancos. Bom, outra coisa, e o agronegócio? Como é que fica? Eu acho que o agro ele é muito forte por si só, isso não deve mudar, até porque existe quase que uma blindagem nesse ambiente. Eu vi até uma matéria do Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, Sim, preocupado com algumas falas aí de talvez começar a taxar, a cobrar mais impostos do agronegócio, que seria uma catástrofe, né? Que aí nós perdemos toda a competitividade com o mercado internacional, vai despencar as exportações, o PIB do Brasil não vai crescer, e hoje nós sabemos que o agronegócio é o grande alavancador aí do crescimento do PIB, e se isso acontecer, vai reverter tudo, né? Então, eu acho que quanto menos o governo se meter com o agro, deixa o agro como está, ele é autossuficiente, ele gera emprego, gera renda, gera divisas, tá? Agora, de novo, Morandini, não se sabe quem é o ministro da Agricultura, existe uma grande preocupação da volta das invasões de terras aí pelo MST, então isso aumenta também a insegurança no campo, de repente pequenos produtores podem até desistir de produzir alguma coisa na agricultura familiar para partir para outra, por um certo risco aí que possa ter nesse novo modelo que está sendo criado. Então, enfim, são muitas perguntas que a gente ainda não tem respostas, viu, Moreno? Tem que esperar um pouquinho mais para a gente poder fazer uma análise mais precisa sobre isso. E a atualização da tabela do imposto de renda, como é que vai ser? Já se falou nisso? Foi falado sim dessa atualização da tabela do imposto de renda, que aliás já está defasada há algum tempo, né? Ao mesmo tempo em que não houve reajustes salariais expressivos, também não houve reajuste da tabela do imposto de renda.
E eu acredito que sim. Inclusive, é uma das promessas desse governo que vai ser feita uma revisão, uma atualização da tabela de imposto de renda. Mas só pegando um gancho com o que o Paulo estava falando aqui antes, esse salário mínimo pseudo de R$ 1.400, tá? Quem vai pagar isso é o empresário. O empresário vai ter que colocar em algum lugar isso para poder pagar. Tá? Ele vai ter que jogar isso nos preços. Ou seja, vai provocar uma inflação novamente, uma subida de preços, ou pior, né? Muitos não vão ter condição de pagar esse salário e vão começar a demitir pessoas aí por não suportarem pagar. Então, de novo, eu tenho uma opinião muito pessoal sobre essa questão do salário mínimo, que é o seguinte: as pessoas têm que brigar para ganhar múltiplos de salário mínimo. 1,5 salário mínimo, 2 salários mínimos. Ela tem que merecer, ela tem que ser eficiente, tem que dar resultado para a empresa para merecer ganhar mais que isso. Então a gente fica nivelando, brigando pelo salário mínimo, porque o salário mínimo deveria ser apenas uma referência, tá? E as pessoas deveriam negociar, desde que sejam produtivas, deem resultado para as empresas, poderiam negociar múltiplos de salário mínimo e não se basear exclusivamente no salário mínimo. Bom, depois eu vou falar com você com calma sobre a inflação que voltou nos supermercados e tudo mais, né? Voltou com a corda toda, né? Voltou. Eu estou em cima da hora. Voltou, mas de novo. Eu quero depois... Hein? Voltou até né? porque por esse ambiente todo de insegurança também que a gente estava falando, Sim. né, Moreira? Muito obrigado a você, Zé Rita Moreira. Bom dia. Muito obrigado a você. Grande abraço, viu? Um forte abraço para você. Obrigado. Obrigado.